Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos lá do QBOS, Luiz Marcos, missionária Conceição, lembrou de nós, né? Estou satisfeito. É uma alegria. Já estava com saudade do Antônio Garcia. Fazia que eu tinha você, uma Conceição, mais irmã, sua esposa, estava incomodado. Eu perguntei ao pastor, mas eles não estão aqui em Montevideo. Ontem, antes de ontem, né? Estivemos naquela grande festa, mas graças a Deus, o irmão Antônio Garcia está conosco aqui. Eu queria ver onde está o Alain, meu sobrinho. Que é de pé, Alain? Ali o Alain. Alain é meu sobrinho, aceitou Jesus, está vindo sempre aqui. É uma alegria muito grande ter o Alain conosco. Deus te abençoe, Alain. Dê um abraço a um dos jovens aí, o Alain, para mim, em nome da igreja do Senhor Jesus. Pessoa nossa. Meus irmãos, tivemos antes de ontem uma festividade muito grande em Montevideo. Eu fiquei muito alegre de ver como a obra de Deus cresce. Quando abri o trabalho naquela cidade, eu mandei buscar o meu Chiquinho, estava numa roça, obra antiga. Eu quero ver o Chiquinho na obra. E cheguei ali e inaugurei o trabalho, abri o trabalho no meio da rua. Arrumei um caminhão prestado e fizemos o culto na carroceria daquele caminhão. Na carroceria daquele caminhão eu fundei a igreja, dei posse para o pastor, dei posse para o Chiquinho ali, e aquele trabalho cresceu de maneira gloriosa, um dos maiores trabalhos que nós temos. Fizemos uma igreja de 10 por 20, me chamaram lá, pastor, está ficando gente de fora da ceia, precisamos de quebrar, aumentar, porque não cabe mais o povo. Consagramos ali para aquela região ontem quase 100 obreiros, para a região. Nosso trabalho na região do Sudoeste cresceu muito, por todas as regiões. É uma bênção o trabalho nosso no Sudoeste goiano. Deus aprovou ricamente. Em todas as cidades do Sudoeste, nós temos ali a nossa bandeira, nós temos a nossa igreja instalada, todas construídas. Todas as igrejas nossas do Sudoeste são templos próprios. E temos templos bonitos, templos grandes naquela região. É um verdadeiro milagre a obra do Senhor. Eu sou apaixonado por plantar igreja. É o que eu nasci para fazer. Eu gosto muito de plantar igreja, começar igreja do nada numa cidade, e vejo como Deus começa a prosperar o trabalho do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estava falar hoje perto de pregador internacional. Tem 2 pregadores internacionais que pregam para tudo quanto é lado, né? Tem um que chegou de Londres, mas ele disse que tem que ficar muitos anos para aprender o que eu já aprendi, né? É engraçado. Eu estava meditando, irmãos, na vida de Tito, um dos pastores, fruto do trabalho do apóstolo São Paulo. Eu sou admirador desse pastor Tito. Era um jovem obreiro, mas Paulo confiava tremendamente no ministério de Tito. Quando Paulo disse: Tito, eu te deixei em Creta, para que você ponha em ordem as coisas que ainda restam. E Paulo deu orientações
maravilhosa para o obreiro Tito. O obreiro chamado por Deus, meus irmãos, Deus chama e cuida. Eu fui, hoje eu estou recebendo homenagem, vou receber uma homenagem domingo da convenção, por ser hoje o pastor mais antigo de Goiás. Hoje eu sou um dos mais antigos de Goiás. O mais antigo era o pastor Inácio, pastor Jaime, pastor Albino e pastor Divino. Depois veio a segunda geração, que sou eu. Pastor Divino, pastor Albino já foram para a glória. Pastor Jaime está jubilado e o pastor Inácio jubilado. Na ativa sou eu. Mas eu, meditando aqui na vida de Tito, eu fui também o pastor mais novo do estado de Goiás. Eu vi um pastor consagrado a evangelista. Nunca houve na história da Assembleia de Deus consagrado a evangelista com 21 anos de idade. 21 anos, Daniel, como consagrado a evangelista. Com 24 anos de idade eu assumi um canto, a presidência do campo de Goiatuba. Então, meus irmãos, é importante trabalhar para Jesus. A gente vai vendo as coisas, vai olhando, alguém vai ficando enfermo, vai terminando a vida, mas olha para trás. Esses dias, chegou na minha fazenda um amigo lá de Acreúna que, quando eu ganhei aquela família para Jesus, os meninos eram pequenininhos. Cresceram, mas cresceram meus amigos. E eles, todo ano, mandam um caminhão de trem para mim lá. Chegou lá um caminhão de caroço de algodão, de milho de buiado, para me tratar das minhas coisas. Eu falei para o papai, eu fico numa vergonha, vocês mandar isso para mim, fico com vergonha mesmo. Pastor, o senhor não precisa ficar com vergonha, não. Simplesmente o senhor está colhendo o que o senhor plantou. O senhor está colhendo o que o senhor plantou aqui. O senhor pode colher muito. O senhor pode colher muito. E o senhor não colhe ainda o que o senhor merece na nossa região. E fica alegre de saber que o povo reconhece. Tinha razão de Paulo dizer: se eu não sou apóstolo para os outros, mas para vós o sou. Estava meditando na vida de Tito. Eu senti de ler um pouco da vida de Tito aqui, quando Paulo chamou Tito um homem chamado para a vida santificada. Tito era cristão convertido do paganismo, embora não seja mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo cita seu nome em diversas ocasiões nas epístolas de Gálatas, 2 Coríntios, Timóteo. Tito esteve com Paulo em sua viagem a Jerusalém durante a chamada reunião dos apóstolos. Eu acho interessante. Foi uma das reuniões mais fortes do Novo Testamento. Foi quando os apóstolos reuniram, em Atos dos Apóstolos, quando fala da convenção, da reunião, porque havia contendas, havia discussão, porque os crentes convertidos não aceitavam os gentios, e eles reuniram para tratar do assunto. Isso eu acho interessante. E aquele jovem estava junto, aprendendo. Ele estava lá, meditando, olhando. Quando esteve o debate, a imposição que alguns queriam fazer recair sobre os gentios, segundo essa exposição, os gentios teriam de submeter a circuncisão para receber o batismo e a condição de seguidores de Jesus. Havia muita exigência.
Meus irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a igreja primitiva e nós. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou muito contrariado quando alguém diz que a nossa igreja hoje está acabando, que não é igreja primitiva. E eu quero dizer o seguinte: eu entendo que a igreja de Jesus nunca mudou. Os salvos são salvos mesmo, custe o que custar. Eles estão firmes, pelejando, lutando, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Esta epístola tem muitas coisas em comum com as epístolas de Timóteo, tanto em propósito como em conteúdo. Apresentar a Tito as qualificações que ele deve cultivar enquanto pastor de uma igreja, denunciar e prevenir contra os falsos mestres, exaltar a graça salvífica e instruir Tito quanto os deveres com relação às diferentes classes da sociedade. Um dos destaques da epístola de Paulo a Tito são as seguintes exortações para que pratiquem e seja constante no exercício das obras que agradam a Deus. O Espírito Santo em Tito, nessa epístola, há um dos lindos trechos acerca da obra que o Espírito Santo realiza no cristão, por meio do batismo. O significado da generação torna-se um assunto de grande relevância em meio aos constantes conflitos surgidos na igreja a respeito do seu ministério, a respeito da salvação pela graça somente, a respeito da prática das obras de gratidão a Deus. Paulo mais uma vez mostra que sem a ação do Espírito Santo a igreja não conseguiria se conduzir como convém, de maneira a cumprir a missão que lhe foi delegada por Jesus. A missão dada por Cristo à sua igreja é pregar o Evangelho, mas o Evangelho deve ser pregado não apenas com palavras. As boas obras, os sinais, prodígios e maravilhas e obediência dos filhos de Deus na pureza e bom nome com a qual dão graças a Deus. Todas essas práticas faz com que o Evangelho de Jesus Cristo seja recebido sem impedimento que tantas vezes se apresenta nas obras missionárias. Assim também é dever de desafio para todos os cristãos estar sempre alerta quanto aos falsos ensinamentos e falsos mestres que estão por trás das heresias, para que esses sejam percebidos e caso não abandonem os ensinos errôneos, sejam excluídos. Para o bem de toda a igreja e de sua obra, as heresias embaraçam o progresso da igreja. Agora eu achei interessante que o escritor diz assim: o cristão e a cidadania em Tito. Paulo dá a Tito também boas instruções que podem ser aplicadas no envolvimento dos cristãos na política. Estar neste momento é mais complicado do que parece. O cristão segue as leis do reino de Deus, mas tem de conviver neste mundo com governos que não têm nenhum relacionamento com Jesus Cristo. Não teme a Deus e quer governar como se todos fossem descrentes. O desafio inverso também existe, de pessoas cristãs que estão em posição de liderança na política, mas que têm de governar igualmente o segundo interesse dos cristãos. De toda forma, Paulo exorta que todos sejam respeitadores de todas as autoridades,
pois as autoridades vêm de Deus. Isso que me chamou a atenção. Veja bem, meus irmãos, que há crentes na igreja e quando vem um político na igreja, sai escandalizado. A igreja está cheia de política. Isso não é para crente. Mas aqui nós encontramos que não tem como a igreja viver fora da política. Agora a igreja não pode ser politiqueira. Então tudo é importante. Tem que respeitar as autoridades. Aqui Paulo ensina nós como devemos agir para ser bons cidadãos do céu. Mas uma das coisas que mais nos chama a atenção aqui é o cuidado com a heresia, os falsos mestres. Irmão, quantas heresias tem levantado por aí, e pessoas criam na mente uma coisa e torna-se uma heresia. Então a recomendação de Paulo a Tito é que ele debatesse, que ele tivesse cuidado, para que os falsos mestres não tivessem ocasião, não tivesse liderança na igreja do Senhor. A igreja do Senhor deve estar à luz da palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês nesta noite no capítulo 2 de Tito. Esta palavra que fala com várias faixas etárias da igreja, com várias. Capítulo 2 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Sã doutrina. Irmão, nós tivemos ao longo dos tempos uma dificuldade muito grande para saber o que é sã doutrina. Quando há 40 anos passado, quando se dizia que ia falar em sã doutrina na igreja, o assunto sempre era o mesmo: roupa, saia rachada, depilação de perna, chapéu na cabeça, coleirinho abotoado e uma série de coisas que chamavam de sã doutrina. A sã doutrina, meus irmãos, é a palavra de Deus genuinamente ensinada e obedecida. Sempre sabemos, meus irmãos, que costumes nunca gerou sã doutrina, mas a doutrina bíblica gera bons costumes. Quem tem doutrina bíblica tem bons costumes. Devemos prevalecer, ter bons costumes na nossa casa, na nossa vida, no nosso viver. Sabe por quê? Porque somos um povo diferente. Nós somos um povo dentro do povo. Um povo adquirido, comprado, resgatado, purificado somos nós, para obedecer a palavra de Deus. Aí Paulo, falando com Tito, ele disse assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Irmão, coisa maravilhosa quando temos na igreja pessoas idosas que é verdadeiro exemplo. Pessoas idosas que qualquer pessoa quer ter um conselho, Irmão, mas tem pessoa idosa no nosso meio que você não pode conversar com ele, que você sai arrasado.
Você sai arrasado, Doniel, se você conversar com certas pessoas da nossa igreja, velho, irmã, começa a choreta. O trem está arrasado. Hoje não tem mais igreja. Viu? Irmão, eu ouvi uma palavra dessa vez, fico pena do meu grande pai. Ter um pai. Estou falando que o pastor Saão falando aqui, que quantas lutas tivemos, que nós mesmos cooperamos para querer acabar com a igreja. Mas a igreja de Jesus não acaba, porque quem cuida dela é Deus. A igreja de Jesus é intocável. A igreja de Jesus é santa. Com muito respeito, eu ouvi meu pastor dizer: existe ainda essa igreja? Ainda existe essa igreja na terra? Existe. A igreja do Senhor, ela está em pé. Não se confunde, não se preocupe. Aqui Paulo falando de uma igreja, mas diz que era para ter cuidado com a heresia. Ele fala de uma igreja, mas ter cuidado com os falsos mestres, porque os falsos mestres para levantar na igreja para perturbar. E ele diz que é para ter cuidado. Então ele diz que é para o que os velhos têm que fazer? Pessoa idosa deve ser exemplo no dar conselho, no aconselhar, no conversar, porque diz que o velho tem que ser sóbrio, inteligente, temperado. Ele tem que ser grave, prudente. O que é prudência? Saber o que falar só na hora certa. Agora ele fala, e as mulheres? Paulo diz, as mulheres idosas. Maravilha quando você conversa com a mulher idosa, que tem a cabeça no lugar, mulher que sabe orar, sabe aconselhar, sabe ponderar as coisas. Ele disse, as mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Sérias no seu viver. Como convém às santas, não caluniadoras, não dada ao vinho, e mestra no bem. Olha bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Por que a mulher idosa tem que ajudar a igreja, irmão? Irmão, você que tem mais idade, você tem que ter coragem. Eu não posso ficar falando, né, que eu sou. Mas eu vi uma mulher de um obreiro falar esses dias, e eu fiquei encucado toda aí. Uma mulher fala, eu não gosto de cozinhar, e eu não cozinho em casa. Eu não cozinho. Fulano quiser, que ele faça comer. Tem que buscar minha biblioteca, eu não gosto de cozinhar. Quer dizer, é a hora de uma mulher de idosa, vem cá, senta aqui. Nós vamos conversar nós dois. Que história é essa? Que história é essa? Você falar que não gosta de cozinhar, você não gosta de zelar da sua casa. Como é que você ensinar a ser boa dona de casa? Como é que uma mulher que não cozinha pode ser boa dona de casa? Eu te pergunto. Como é que ela pode falar que é boa dona de casa se ela não cuida da casa? São isso que Paulo falou na prática. Ele ensinou Tito na prática. Olha, você vai ter tudo isso na igreja, e você tem que ensinar, tem que falar a sã doutrina para esse povo. Ele diz assim, para que ensina mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Irmão, quantas pessoas
Hoje eu estava olhando no cenário que eu fiquei revoltado. Se eu pudesse entrar lá no televisão e dar umas cacetadas naquela mulher. A mulher batendo no menino, uma coisa mais horrível do mundo, batendo, espancando o menino. Filho. Quer dizer, Paulo Tito, fala com as mulheres. Ensina as mulheres. Ele disse, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita ao seu marido, a fim que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmão, o marido, ele não é um mandão, ele não é um delegado, mas Deus colocou o marido como cabeça. A mulher que tiver idoneidade, ela não fala que ela manda, ela até pode mandar, mas sem falar. Porque se ela falar, dá problema. Dá problema. Porque ela está sujeita sobre a autoridade. Não é o marido que ela está sujeita, ela está sujeita à autoridade que Deus colocou sobre ela. Mas isso tem que ser ensinado na igreja. Porque a igreja que tem pessoas de faixa etária dentro da palavra de Deus, eles vão receber vitória. Agora, Paulo falou, fala também, você exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Aos jovens. Jovem, eu quando aceitei, Jesus me chamou, eu era jovem. Era o cavalo de batalha. Eu pensava que eu podia ser crente jovem. Eu podia ser crente jovem. Eu não dou conta. Falei para minha esposa, já contei esse testemunho, falei para ela, eu não dou conta, mas quando eu ficar velho eu vou ser crente. Quando eu ficar velho. E Jesus mostrou que eu podia ser crente sem ficar velho. Jesus me chamou naquela hora. Deixei tudo. Até uma moça que eu estava namorando com ela, nunca vi ela mais. Nunca fui a terminar namoro com ela mais. Nunca fui por lugar nenhum mais aonde eu ia. Porque Paulo tem que ser moderado, tem que ter um molde na vida. Jovem, não há coisa mais linda do mundo para o moço ele rejeitar tudo do mundo para servir o seu Senhor, servir o seu Deus. Aleluia! Custe o que custar, entrega tudo nas mãos do Senhor. Um dia um jovem, filho do pastor, queria falar comigo. Disse que tinha muita vontade de conversar comigo. Viajando, deu uma carona para ele. Sou pastor. Eu vi que ele estava querendo desabafar. É muito difícil ser crente, rapaz. Ei, meu filho, é muito difícil. Mas você quer ver ser difícil ser crente, é velho. Ouça, velho que dá trabalho. Vai, pastor. Ei, irmão, é luta. É luta. Não, pastor. Mas jovem é fraco, mas velho é muito mais fraco. O senhor é fraco, eu sou fraquinho. Eu sou fraquinho. Ah, pastor, não estou entendendo, não. Sou fraquinho. Eu sou fraco. Comecei a me ficar na posição daquele jovem. Mas depois comecei a falar, rapaz, sabe por quê? O que me ajuda mesmo é porque eu amo muito a Jesus. Eu sou fraco, mas eu sei que Ele sabe que eu sou fraco e Ele me ajuda. Ele me ajuda na minha fraqueza. Eu não posso pecar, porque eu não tenho vontade própria, meu filho. Eu não posso fazer nada, porque eu não mando na minha vida, não. Na minha vida quem manda é Deus. Como é que eu vou pecar se eu estou pendurado na cruz com Jesus? É o mesmo caso seu. Você é o moço que Jesus ama.
Você é um moço que Deus está olhando por ele. Você vai ser o instrumento da mão de Deus, rapaz. Anima, não se entrega. Faz um tapete da sua fraqueza e levanta a sua cabeça. Hoje esse moço é pastor. Pastor dirigindo a igreja. Ele levantou a cabeça. Esses dias uma pessoa me telefonou que eu preguei no televisão e ele gostou muito de ver eu falar que Jesus venceu Satanás não como Deus. Não como Deus. Jesus foi tentado no monte, ele não venceu Satanás como Deus. Quando Satanás chegou lá e disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. Jesus, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todos que as tentações de Jesus, ele venceu pela palavra. Pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava ensinando para nós que pela palavra, pelo poder de Deus nós vencemos tudo. Não existe tentação para nos derrubar, porque nós temos a palavra de Deus na nossa vida. Irmãos, só o amor da palavra de Deus que faz com que nós vencemos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, ele disse assim: Tito, todas essas coisas, em tudo, se dá por exemplo. Não é fácil não. Não é fácil não ser pastor, irmão. A igreja está olhando para nós. A igreja está olhando para os obreiros. Te dá, Tito, por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eu dizia para o pastor ontem, pastor tendo uma grande dificuldade na igreja. O povo levantou contra ele, me pediram que era para tirar, Eu comecei a aconselhar. E o maior líder daquele negócio, eu disse: pastor, chama a sua esposa, vai lá na casa daquele irmão. Eu falei: irmão, queria tomar um café com você. Vai lá, humilha, aprende a humilhar. Vai lá, você vai resolver esse problema. Mas chega lá humildemente, não se defende, irmão. Eu sei que você está triste, eu vim aqui para nós conversar. Eu te ofendi, você me perdoe em nome de Jesus. Eu preciso da sua ajuda. O irmão estava duro para fazer, mas eu fiquei tão alegre, porque hoje fiquei sabendo que ele ia visitar aquele irmão hoje. Vai lá. Eu contei para ele: irmão, você tem que ter graça de Deus para voltar atrás, para pedir perdão. Eu dei um testemunho, não para me gabar, mas eu fui no igreja, eu estava muito nervoso com uma pessoa e falei muita besteira na igreja, longe daqui a 200 e tantos quilômetros. O Espírito Santo me pegou. Isso foi no domingo. Na terça-feira o pastor Lerval me leva em Rio Verde. Preciso ir lá. Cheguei lá, o povo pensou que eu ia bater de novo. Cheguei e desci do púlpito. Irmãos, eu vim aqui hoje, não foi para pregar, não foi para doutrinar. Eu vim aqui hoje exclusivamente para pedir perdão para a igreja. Tu me assustou. Eu vim pedir perdão à igreja. Eu falei coisa domingo aqui que eu não deveria ter falado. Vocês não merecem ter ouvido. E o Espírito Santo falou comigo: vocês podem me perdoar? Oraram por mim, eu voltei alegre. Aí uma irmã disse: pastor, eu nunca vi isso não, pastor. Pastor, um pastor presidente, andado quase 250 quilômetros para pedir perdão. Meu irmão, eu não vim como pastor presidente, eu vim como servo de Deus.
Eu vim como crente, eu tenho que ser exemplo. Se eu não pedir perdão, eu não posso dar exemplo para outros pedir perdão. Irmãos, sem perdão na igreja nós não vencemos. Porque ofender, nós ofendemos todos os dias. Nós pecamos, nós erramos, nós somos falhos. E nós temos que aprender a pedir perdão. Pede perdão. Ô irmão, eu te ofendi. Eu estava nervoso, falei uma coisa que não podia. Me perdoa, você me perdoa, me dá um abraço aqui. É assim que o inimigo fica envergonhado. Agora, meus irmãos, exorta os servos a que sujeita seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo. Vou parar um pouquinho aqui. Irmão, hoje nós estamos numa época, tem um irmão, eu não concordo bem com ele não. Quando você fala para ele, rapaz, arrumei um empregado bom, meu vaqueiro bom, ele fala, irmão, não prega para ele não. Não prega para ele não. Não deixa ser crente. Como é que conversa é? Moço, empregado crente é ruim demais. Ela não falou. Não sei porquê. Tem crente que empregado, porque ele acha que ele é crente, ele pode enrolar o patrão, pode fazer do jeito que quer, pode contrariar que pede perdão. Mas aqui Paulo disse até nisso. Paulo falou, Tito, olha esses caboclos que trabalham para o senhor, enrolado, não? Que dorme no serviço. Eu tinha um vaqueiro que saía a cavalo para caçar uma sombra. Ele caçava, e era crente, era obreiro. Deitava lá na sombra e roncava a tarde toda para dizer que estava trabalhando. Estava dormindo no mato. Descobri, entendeu? Mas Paulo falou também, para que ele seja honesto, trabalhe sem contradizer, não defraudando, antes mostrando boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de nosso Salvador. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Crente tem que ser bom, tem que ser honesto, tem que ser fiel. Louvado seja o Senhor. Tem coisa que acontece, irmão, que você tem que mostrar. Tem coisas pequenas que você tem que mostrar que é crente. Eu mandei a Miriam um dia comprar marmitex para nós. Ela chegou com o dobro do dinheiro. Falei, mas aí eu contei. A mulher vendeu 2 e cobrou 1. Não, eu vou lá. Cheguei lá e falei, olha, vocês errou no troco ontem. A menina comprou o marmitex e vocês, era 2, você cobrou só 1 aqui o troco. A mulher recebeu, coisa boa, ser honesta. São pequenas coisas que nós não podemos dar mau exemplo, porque disse Paulo, isto é ornamento. Isso é ornamento da doutrina de Deus. Quando Paulo disse a Timóteo, ele disse, porque a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste, é a igreja de hoje, neste presente século, sóbria, justa e piamente. O que que Paulo está dizendo, irmão? Que nós temos que fazer diferença. Festa de crente tem que ser diferente, aniversário de crente tem que ser diferente, 15 anos de crente tem que ser diferente, tudo tem que ser diferente, porque nós somos um povo que diz aqui, ó, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor. Olha o porquê que nós temos que ser, por que razão que nós temos que ser assim. Quando disse, o qual se deu
o qual ele se deu a si mesmo por nós. Oh, que coisa linda! Nós somos comprados por Jesus. Ele veio na terra nos comprar, nos resgatar. Ele se nos deu por nós, para nos remir. Para nos remir. Graças a Deus. Para nos remir de toda iniquidade. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, Tito. Exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém vai te desprezar por isto. Se ninguém te despreza, pode falar com autoridade, pode ensinar, que o povo tem que ser ensinado como deve seguir a Jesus. Meus irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos peregrino em terra alheia. E nós precisamos saber que muitas coisas procura tirar do crente o brilho, tirar a verdade nossa e viver de vida de qualquer maneira. Mas que possamos, Deus, cada dia entender que nós não pertencemos à igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. A igreja somos nós, porque é em nós que o Espírito Santo habita. Ele mora em nós, ele vive em nós. Por isso nós temos que ter prazer. A hora que eu mais admiro, irmão, que canta tanto prazer que Jesus nos dá. E tem crente com qualquer coisinha, ele está saindo da igreja. Não vou mais, não gostei daquele pastor, não gostei daquela igreja. Não, nós somos a igreja. Nós temos que estar junto. Aonde nós estiver tem luta, aonde nós chegar tem dificuldade, porque nós somos gente. Nós não deixamos de ser gente por ser igreja. Nós somos um povo liberto, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo redimido, nós somos um povo lavado, nós somos pecador, mas pecador arrependido para servir ao Senhor. Que a igreja de Cristo, irmão, continue entendendo assim. E tem uma coisa, irmão, é contagiante. Se o crente é fiel, todo mundo que vai chegando perto dele vai querer parecer com ele. Todo crente que cheguei quer parecer com ele, quer ser igual a ele. Não é isso? Não foi isso? Malina veio para cá, sou Suilton, ele ficou frequentando aqui sem ser crente, só visitando. Mas foi olhando, ele foi olhando, ele foi vendo. Vou confessar uma coisa, Vitor, hoje. Eu tinha um assilo que você não gostava de mim. Você era muito fechado no começo. Depois descobri que ele gostava demais de mim. Não aguento ficar sem me abraçar, viu? Porque chega um ponto que eu tenho que consertar, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Eu quero ser crente, eu quero me batizar, eu quero servir a Deus. Porque a igreja é contagiante, irmão. A pessoa vai entrando e essa graça vai aproximando dele. Ele vai sentindo paz, ele vai sentindo alegria, e ele não pode mais sair daqui. Não foi isso que os discípulos disseram para Jesus? Quando Jesus ensinou duramente a doutrina, eles não aguentaram e começaram o povo a retirar. Não quereis vós também retirar? Eu disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que nós sejamos esta igreja pastoreada por Tito, que nós sejamos esta igreja que Tito dirigiu, que todas as classes
tem as suas qualidades, obedecendo a sua palavra. Uma igreja dessa não tem lugar para fofoca. Não tem lugar para fofoca. Os crentes fiéis, não existe fofoca. Crente fiéis, usa as 3 peneiras. Você tem certeza? Você viu? Você prova? Você tem certeza mesmo? Não. Então não fala. Se não tem certeza, não viu, não prova, não fala. E nós vivemos em plena paz na presença do Senhor. Eu convido os irmãos para nós fazer uma oração, pedir a Deus a bênção, para que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Irmão, não aceite essa mensagem que a igreja está fracassada, que a igreja está isso. A igreja é você. Você quer um avivamento, pede, Senhor, comece. Então o avivamento comece por mim. Começa em mim. Começa em mim. É isso que nós precisamos fazer, para que cada dia nós sejamos uma bênção na presença do Senhor. Meu amado Deus, nosso Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por tua bondade, por tua misericórdia, que a tua palavra tenha encontrado guarida nos nossos corações. É a sua palavra que dá segurança para a sua igreja. Que a sua igreja seja verdadeira, modelada através da doutrina, ensinado por todos nós, através da sua palavra, Senhor. Dai-nos vitória. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus.